não quer funcionar. Não é assim. Nessa noite, o pastor Isaac e a pastora Jussara não estão presentes, né, no nosso culto. A pastora Jussara esteve cuidando da sua mãe lá em Ampere, né, a minha avó, e ela chegou hoje. Então, a avó saiu do hospital ontem, estava bem cansada, vai se recuperar. Estão assistindo na transmissão e domingo que vem eles estarão aqui juntamente conosco. Amém? Irmãos, nós temos alguém aqui que está pela primeira vez na Igreja Missão Renascer nessa noite? Desse lado aqui nós temos alguém? As duas lá atrás, mais dois, mais todos lá da última fileira. Deus abençoe a vida de vocês. Aqui desse lado temos alguém pela primeira vez? Amém? Não? Sentaram tudo aquele outro lado, né? Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês estão em casa, vocês estão na casa do nosso Pai. E na casa do nosso Pai, a liberdade. Amém? Glória a Deus. Bem melhor. A minha voz é um pouquinho diferente da Ionara. Amém? Sintam-se em casa, você que está aqui pela primeira vez, que você possa encontrar um lugar para você ficar. Amém? Somos uma família. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Vamos lá. Coloca para nós aqui. Está aqui já? Opa! Glória a Deus. Irmãos, amanhã nossa aula, segunda-feira, você é nosso convidado, não falte. Às 20 horas nós temos a nossa aula. O pessoal da escola está aqui? Acho que não vieram hoje. O pessoal da escola está aqui? Opa, está aí, chegaram agora. Amém? Então não falte. Segunda-feira Deus tem uma palavra para o seu coração que muda a sua história, a sua vida. E você precisa se relacionar com a palavra de Deus. Amém? Vamos lá? E disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles. Algumas traduções estão fazenda, mas eu tenho uma tradução aqui que nos mostra e nos dá um entendimento muito melhor do que o pai repartiu entre eles. Lucas 15, o versículo, Lucas capítulo 15, o versículo 12 vai dizer: e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Se você for ver a definição da palavra haveres, ela é a palavra bios. Então a palavra bios, ela está falando da vida. Então o seu pai, pode deixar ali, nós já vamos continuar a leitura, só preciso te explicar isso. O pai vai repartir a sua vida com os seus filhos. Porque é interessante você observar que o pai trabalhou, que o pai construiu algo, mas ele gastou a sua vida para construir aquilo. Então, quando o pai vai distribuir entre os 2 filhos aquilo que ele tinha conquistado, a sua fazenda ou os seus haveres, ele estava distribuindo a sua vida. Aquilo aonde ele gastou a sua vida agora será distribuído entre os seus filhos. Vamos continuar a leitura? Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Espírito Santo de Deus, aleluia. E ele começou a passar necessidades. Oh, Espírito Santo de Deus, estava bom cantar.
Ele vai falando no meu coração, tem muitas coisas que o Senhor vai falar hoje, nessa noite, você vai ser destravado. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a cuidar de porcos, ou a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Ele fez um pensamento, como ele falaria com o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e nos alegramos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, não é o meu irmão, vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi, e acabou a história. Não teve final feliz, não teve o irmão voltando para casa, a história termina. E para nós entendermos isso, eu ministrei essa palavra, mas hoje o Espírito Santo ministrou coisas novas ao meu coração, e eu quero que você receba essa palavra. Jesus, ele andava com pecadores, comia com pecadores, e aqueles que eram da lei, os sacerdotes, olhavam para Jesus e diziam: esse não pode ser o Filho de Deus, ele anda com pecadores, ele come com pecadores, não pode ser o Filho de Deus. E esses homens, eles se achavam tão santos e tão bons, que se Jesus, aquele homem que dizia ser o Filho de Deus, ele fosse verdadeiramente Filho de Deus, ele não andaria com pecadores, mas sim com eles, porque eles observavam a lei. E aí Jesus vai dizer assim: vocês precisam entender o que vocês estão se tornando. E aí Jesus vai propor 3 parábolas. Primeira da dracma perdida, falando para eles que quando algo se perde, precisa ser achado ou procurar. E aí ele vai entrar na parábola dos 2 filhos. E na tua Bíblia aí talvez está escrito a parábola do filho pródigo. Eu vou mudar para a parábola dos 2 filhos perdidos.
2 filhos perdidos. Pastor, o que essa história tem a ver comigo e o que isso pode mudar a minha vida? Preste atenção, olha o que ele diz. Um certo homem tinha 2 filhos. Esses 2 filhos moravam com o seu pai. E aqui nós vamos ver 2 histórias. 2 histórias. Mas quando a gente observa, os 2 estavam perdidos. Olha que interessante. Um dos filhos era o filho mais moço. O filho mais moço, passando um tempo, ele vai chegar ao seu pai e vai dizer: pai, olha, eu preciso que o Senhor me dê a minha parte. Eu quero receber a minha parte. Eu não estou preocupado com que o Senhor está vivo ainda, que para mim receber a minha herança, o Senhor tem que estar morto. Eu não estou nem aí com isso. Eu quero a minha parte, porque eu quero viver a minha vida. E esse filho mais moço vai chegar e pedir para o seu pai a sua parte, os seus haveres, a parte da sua fazenda. Mas, se você observar ali no 12, o pai vai repartir o seu bem entre os 2 filhos. Ele vai repartir a sua fazenda entre o filho mais velho e o filho mais moço. E esse filho mais moço, pastor, quem é esse filho mais moço? Esse filho mais moço talvez pode ser você que está aqui nessa noite. Talvez o filho mais moço pode ser alguém que esteja assistindo a transmissão desse culto, ou alguém que vai assistir. Quem é o filho mais moço? O filho mais moço é aquele que tentou até fazer tudo certinho, como seu irmão mais velho fazia. Ele veio para a igreja, ele entregou a sua vida para Jesus, mas quando ele chegou na igreja, lhe deram algumas regras e disseram assim: agora que você virou cristão, ou que você é crente, você precisa fazer isso, 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 e mudar dessa forma. Agora você precisa agir desse jeito. Agora você precisa mudar as suas palavras, e agora você tem que mudar o seu dialeto e falar o crentez. E o filho mais moço foi para a igreja para agradar o pai. Mas quando ele chega lá, ele vê que aquilo que era falado, aquilo que era ensinado, o seu irmão mais velho era um exemplo. O seu irmão era um exemplo de homem. O seu irmão era um exemplo de filho. Era aquele que, quando as pessoas olham e digam assim, dizem, né? Esse é o filho que eu queria ter. Quando olhava para o filho mais velho, as pessoas diziam: esse sim é um rapaz, olha como ele anda. Olha a roupa que ele veste, olha a forma que ele fala, olha a forma que ele se porta, olha a forma que ele se reporta para o pai. E talvez o filho mais moço, ele olhou, ele observou o irmão dele fazendo, mas dentro dele tinha algo mais forte, que dizia que ele não ia conseguir fazer aquilo que o seu irmão fazia, ser tão certo e cumprir os padrões morais, as altas exigências. E aí, o irmão mais novo, ele diz para o seu pai: pai, olha, eu quero a minha parte do que me pertence. Por quê? Porque ele estava dentro da casa do pai, mas ele não conseguia ser perfeito como ele olhava o seu irmão. Quando ele olhava para o seu irmão, ele via um exemplo de perfeição e ele pensava: como que esse cara consegue ser assim? Fala em bondade, olha para ele, o cara é uma bondade em pessoa. Ele faz tudo que o pai manda, sem fazer nem careta. O pai manda fazer as coisas e às vezes eu não quero fazer. Ou até tento, mas chega um momento que eu não consigo fazer, porque algo é mais forte dentro de mim. E ele diz assim: pai, como eu não consigo ser perfeito como o meu irmão é, me dá a minha parte, que eu prefiro ficar longe. Pastor, eu não entendi. Muitas pessoas
e talvez você esteja assistindo essa transmissão, elas se feriram e largaram a igreja. Elas saíram da igreja porque elas entenderam que elas não conseguiriam ser perfeitas como a igreja disse que ela deveria ser. E por ela não dar conta de cumprir tudo aquilo que a igreja pede, e olhar para o seu irmão e ver a perfeição, ela diz: eu sou tão sincera, que se é para mim ficar dentro da igreja, mas fazendo as coisas erradas e vivendo essa vida, eu prefiro ficar fora da igreja. Ela é tão sincera que ela diz assim: eu prefiro ficar longe. Se eu estou dentro da casa de Deus e não consigo cumprir tudo aquilo que é dito, eu prefiro ficar fora e não escandalizar ninguém. Então eu vou pegar a vida que o Pai me deu. Olha que interessante, porque quando eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, nós nascemos de Deus, e agora Deus repartiu a sua vida comigo e com você. Não importa onde você está, se você parou, se você saiu, se você deixou por causa que você não conseguia ser perfeito e preferiu se afastar, eu quero te dizer nessa noite, que quando você se afastou, você levou a vida de Deus dentro de você. Eu prefiro ficar fora do que viver um falso cristianismo. E do outro lado nós vemos o irmão perfeito, o irmão que ia para o culto sem reclamar, o irmão que fazia todas essas coisas, mas da mesma forma que o irmão mais novo estava perdido, o irmão mais velho também estava perdido dentro da sua casa. E agora esse irmão mais novo, ele vai ir para longe do pai. E aí eu faço uma pergunta para nós que somos filhos. Nós não aprontávamos perto do nosso pai. Nós deixávamos para aprontar onde? Longe do pai. O filho disse: eu não posso ser quem eu quero ser. Eu não sou isso que o pai pensa ao meu respeito. Eu sou totalmente diferente, mas para que eu possa viver a minha vida, eu tenho que viver longe das pessoas que vão me julgar e dizer assim: ué, você não vai na igreja? Ué, você não é o filho de Deus, o filho de Deus que você diz ser? Como que você faz isso? Então eu preferi ficar fora. E o filho mais novo sai. E ele vai sair, e ao sair ele sai com o dinheiro ou com a vida, tudo aquilo que ele recebeu do pai. E nós vamos ver que ele vai desperdiçar os seus bens vivendo dissolutamente. Olha que interessante. Uma vida longe do Pai, uma vida longe do propósito de Deus, vai terminar em você perdendo todos os seus bens e vivendo uma vida dissolutamente. Por isso que quando nós entendemos o nosso propósito, nós queremos ficar perto do nosso Pai, porque ficar longe do Pai faz com que nós venhamos perder os nossos bens e viver uma vida desgraçada. Vamos lá. E quando ele gastou tudo, houve fome. E é interessante que quando nós estamos longe de Deus por essa decisão, vai chegar um momento que vai vir a fome. E a fome vai bater. Porque nós estávamos acostumados a receber tudo que o Pai tinha para nós e nos entregar. E o filho agora vai começar a padecer necessidades. E ele vai agora um dos cidadãos daquela cidade, e ele vai cuidar de porcos. O pior serviço para se fazer, o pior lugar para se estar era cuidando de porcos. E é lá onde esse filho mais novo vai passar algum tempo. Só que é interessante nós observarmos que quando ele está apacentando os porcos, ele vai desejar comer, olha que interessante, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Ele desejava comer a comida que os porcos estavam comendo. Mas ele sentou e começou a pensar na vida que ele vivia com o seu pai. E no 17 diz: e tornando-se em si, ou voltando em si, ele lembra que o seu pai, olha que interessante,
ele lembra que o seu pai tem o quê? Empregados. E esses empregados, eles têm abundância de pão. Ele lembra que o seu pai tinha esses empregados, e os empregados não passavam fome. E aí, ele vai voltar a seu pai, e ele faz todo um planejamento de como ele vai voltar para o pai. E ele começa a pensar, então quando eu chegar lá, eu vou falar com meu pai, eu vou dizer assim: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra a terra quando eu pedi a minha parte. Já não sou mais digno de ser chamado o teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Ele não queria ser servo. Olha que interessante. Esse filho está voltando para casa, mas a real é que ele está voltando para casa não por causa do pai, ele está voltando para casa por causa da fome. Ele está voltando por causa da fome, porque ele sabe que tem comida na casa do seu pai. E ao voltar para casa, ele não está preocupado em encontrar um pai. Ele não está preocupado em voltar a ter um pai, porque ele pensou: o que eu fiz não tem como meu pai me aceitar de novo. É impossível. E ele também não queria ser servo, porque naquele tempo o servo vivia dentro da casa, e o servo não tinha nada, não tinha direito de nada, ele podia usufruir, mas não tinha direito de nada. Mas os trabalhadores, eles trabalhavam por um salário. Então ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, e eu vou trabalhar, e quando eu trabalhar, eu vou receber o dinheiro, eu vou receber comida. Eu estou voltando para a casa do meu pai, mas eu quero ser um funcionário dele. Eu não quero que ele me dê nada, eu quero só que ele me dê um emprego, porque daí eu vou trabalhar e eu vou suprir a minha fome. Olha como esse filho está voltando para casa, irmãos. O filho não está preocupado em encontrar um pai, ele só está preocupado em solucionar o seu problema. Olha que interessante. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava o quê? Longe. Estava longe. O pai estava sentado e viu de longe que vinha vindo um rapaz. E aquele rapaz está vindo para a igreja. Aquele rapaz está vindo para casa, ele está vindo para o culto, ele está vindo para casa. E o pai olha de longe e diz assim: parece meu filho. O caminhar é do meu filho. Olha que interessante. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: olha o que o filho vai dizer. O pai não estava preocupado com o que o filho tinha feito. O pai estava feliz porque o filho tinha voltado. Estava de volta na sua casa. E olha o que ele diz. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. E agora para ver a reação do pai. Para ver a reação do pai. E aí o que o pai vai dizer? Deixa ali o 20 para nós. É o 22, quer dizer. Desculpa, o 22. Leia, vai lendo aqui e eu vou falando para você. O filho chega e fala tudo isso para o pai. E agora o pai diz: verdade. Você fez algo muito grave. Você pecou contra o céu. Pecou contra mim. Você não é digno de ser chamado meu filho. Está fazendo o que aqui? Foi assim que o pai disse? O que o pai disse? Mas o pai disse aos seus servos. Olha que interessante, eu acho interessante o servo. A Bíblia diz que nós somos filhos e somos servos. Sabe qual que é o papel de você que entendeu, e você não é o irmão mais velho, e nem o irmão mais novo, você vive, não uma vida de desgraça, mas vive na graça. É quando o irmão mais novo, quando o irmão mais novo está voltando para casa, o pai vai dizer para você assim: meu filho está voltando para casa.
traga depressa a melhor roupa. O que você vai fazer com o meu filho que está voltando, você que é servo? Traga a melhor roupa. E qual é a melhor roupa? Traga a minha justiça sobre ele. Sabe o que o pai está dizendo? Filho, não estou nem aí com o que você fez. Eu não vou dar atenção para isso que você está falando. Eu vou dizer para os meus servos: servo, tragam a melhor roupa. O nosso papel como servo é fazer isso que eu estou fazendo nessa noite. Se você estava longe de Deus, se você pecou, se você errou, nessa noite, como servo do Senhor, eu estou trazendo para você uma nova roupa de justiça que vem sobre a tua vida, que te justifica de todo pecado, de todo erro. E aí ele diz: traz também, traz a melhor roupa e vesti-lo, coloca essa roupa e pondo-lhe um anel na mão, devolve a autoridade de filho e coloca as sandálias nos seus pés. Olha que interessante. E não termina por aí. E trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e vamos festejar. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Talvez o que te trouxe nessa noite foi uma necessidade. Talvez o que te trouxe nessa noite foi porque não tinha mais alegria. Talvez o que te trouxe aqui foi uma necessidade. Mas essa noite eu quero dizer para você que você encontrou muito mais do que aquilo que você precisava. Você encontrou um pai. E o Pai está de braços abertos para receber você novamente. Não importa o que você fez, hoje Ele vai devolver, Ele vai colocar em você uma roupa nova, um anel te dando autoridade de filho. E Ele diz: mata o bezerro cevado, para que nós venhamos festejar, porque o meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Presta atenção, irmãos. Só que o filho mais velho: pastor, ufa, eu não sou o filho mais novo, pastor, essa ministração não é para mim, eu acho que o senhor pregou errado nessa noite. Eu não sou o filho mais novo, eu estou aqui, eu não sou o filho mais novo. Mas, agora o filho mais velho, ele vai escutar de longe que lá na casa estão fazendo festa. E ele olha para casa e diz: estão fazendo festa lá. E olha o que ele vai dizer. Ele manda um dos seus funcionários. Ele diz assim: ó, o que está acontecendo aí? E aí o funcionário vai dizer, ele disse-lhe: veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E olha que interessante. Esse filho mais velho é a figura daquele que está dentro da igreja muitas vezes. Ele não saiu como o filho mais novo a aprontar lá fora, fazer as coisas erradas. Ele está dentro da igreja. Ele até tem a vontade de fazer o que o irmão mais novo fez. Ele até tem o desejo pelo pecado, mas como eu digo na escola segunda-feira, ele se controla. Ele se reprime. Por quê? Porque ele não quer fazer algo errado, porque esse algo errado vai fazer com que o seu pai se entristeça e não lhe dê o que ele quer. Que é o quê? Quando o pai olhar e dizer assim: esse é meu filho perfeito. Esse meu filho nunca erra, esse meu filho faz tudo certinho. Ele está dentro da igreja, ele nunca faz nada errado, mas dentro dele o desejo pelas coisas erradas está ali. Ele só não faz, ele consegue se controlar, diferente do irmão. E esse filho mais velho, preste atenção nessa palavra. E esse filho mais velho, agora, ao ouvir que o seu irmão tinha voltado, olha o que ele faz. Ele fica bravo. Ele diz: como assim? Esse cara que fez tudo errado, que saiu daqui, ele voltou. Como ele tem coragem de voltar para a casa do pai?
E olha que interessante aqui. E saindo, o 29. E saindo quem? O seu pai. Olha que interessante. O filho mais moço vai voltar. E quem vai ao encontro do filho? O pai. O filho mais velho está dentro de casa, se revolta com o pai. Quem que sai ao encontro do filho mais velho? O pai. E saindo o seu pai, dizia assim: filho, vamos entrar para a festa com ele. Mas ele respondendo ele, disse ao pai: olha que interessante. E talvez agora você vai se identificar com isso. Eu me identifiquei. Eu me assustei, irmãos, quando eu fui entender essa palavra. Olha que interessante. Eis que te sirvo há tantos anos. Irmãos, quem nunca fez essa oração para Deus aqui? Deus, eu tenho feito tudo certo. Eu tenho ido na igreja todos os domingos. Como o Senhor ousa não me mandar a resposta? Quem nunca? Atire a primeira cadeira. Pode tirar. Deus, eu fiz certinho aquilo que o pastor disse, o pastor falou, e eu fiz, e olha agora o que eu estou vivendo. Irmãos, quando eu me identifiquei com o filho mais velho, falei: sangue de Jesus tem poder. Me liberta do irmão mais velho. E ele diz: eis que te sirvo há tantos anos. Olha que bom que era o cara. Sem nunca transgredir o teu mandamento. Irmãos, olha que interessante. Sabe o que eu entendo nisso? Oh, Espírito Santo. É que esse filho estava em casa e ele não transgredia os mandamentos do pai, porque ele queria ser bom, não porque ele amava o pai. Ele diz assim: eu nunca transgredi um dos teus mandamentos, mas não porque eu te amo, é porque eu sou bom. Sabe por que eu não transgredi os seus mandamentos? Porque é para que quando eu dobrar o meu joelho, venha a resposta. Para que quando eu venho num problema, eu diga assim: eu sou filho de Deus, eu não faço nada errado. Deus entra com providência. E o Senhor agora não faz a sua parte? E aí ele diz assim, ó: e nunca me deste um cabrito para se alegrar com os meus. Esse é o tipo do filho que está dentro da casa, ele quer fazer as coisas para o pai, e ele quer que o pai só dê aquilo que ele merece. Então, se eu me comportei bem, logo o pai tem que me dar o que eu mereço, e não desfruta de tudo aquilo que o pai tem. Mas olha que interessante, 30. Vindo, porém, esse teu filho, não é irmão dele mais, é só filho do pai dele, mas não é irmão dele. É que nem, né, quando o filho faz algo errado, né? A mãe diz assim: dá um jeito do teu filho. Olha o que ele está fazendo aí, ó, teu filho. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda ou a sua vida com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. Irmãos, ele pensou que o irmão dele tinha feito muitas coisas erradas. Ele disse: olha, ele gastou com meretriz. Ele nem estava lá para saber o que o irmão tinha feito, mas ele sabia. Sabe por que ele disse isso? Porque o desejo de gastar com as meretrizes estava dentro do coração dele. Porque eu só falo, a boca fala o que o coração está. Ele tinha vontade de fazer isso e não fez. E achou assim: safado, fez tudo isso que era meu desejo de fazer. E eu estou aqui. Agora ele faz tudo. Se lambuza, quando volta, o pai faz festa para ele. Como assim? Cadê os meus direitos de filho de Deus? Vamos para a palavra? 31. E ele lhe disse: olha que interessante, filho, tu sempre estás o quê? Comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha perdido e achou-se.
Olha que interessante. O filho mais velho se achava tão justo que o pai não podia fazer isso. Mas agora eu quero contar para você aqui a história de um irmão mais velho. Quando nós viemos para essa terra, nós fomos feitos filho de Deus. E o Senhor repartiu a sua vida comigo e com você. Mas por causa do pecado, preste atenção, eu já estou quase terminando. Mas por causa do pecado, olha o que aconteceu. Nós nos afastamos de Deus. Mas sabe o que o nosso irmão mais velho fez? O nosso irmão mais velho veio a essa terra, ele morreu no nosso lugar, ele pagou a nossa dívida para que eu e você pudéssemos voltar a sermos filhos de Deus. Sabe nessa história o que o filho mais velho tinha que ter feito? Ele tinha que ter dito: pai, não é justo, o Senhor conquistou tudo isso. O meu irmão, ele se perdeu. Mas eu vou falar para o senhor aqui. Eu vou gastar até o último centavo que eu tenho. Mas eu vou trazer o meu irmão de volta. Eu vou trazer o meu irmão para casa. Porque mais importante do que dinheiro ou do que uma fazenda é a vida do meu irmão, ele estando na sua casa. E aí esse amor desse pai, ele vem sobre a nossa vida. Tanto aquele que se achava bom, o pai vai ao encontro e diz: filho, vamos entrar, vamos se alegrar. Quanto ao filho que fez tudo errado e o filho está vindo, ele vai e encontra. E ele não quer nem ouvir o que o filho tem para dizer. Ele está dizendo assim: ó, se vocês estavam dentro da minha casa e não sabiam que tem um pai, hoje você está sabendo que você tem um pai. Eu estou falando para você nessa noite, talvez você não teve um pai aqui nessa terra, talvez você passou por tantos perrengues, talvez você sofreu, talvez você está dentro da igreja e até hoje não sentiu esse amor do pai. Eu quero dizer para você nessa noite, você não é órfão, você tem um pai e ele te ama, ele está aqui e ele não quer que você siga padrões de religião. Você tem que fazer isso, não deve fazer aquilo. Não, ele não quer isso. Sabe o que ele quer? Ele quer intimidade com você. Ele quer andar lado a lado com você. Ele quer estar com você todos os dias, para que você possa desfrutar do amor do Pai. E quando nós desfrutamos do amor do Pai, não é difícil dizer não para o mundo, para uma vida de pecado. Sabe o que eu aprendo na história de ambos os filhos? Tanto um quanto o outro filho não queriam ser direcionados pelo pai. Um queria o que o pai tinha, mas queria merecer, para que o pai não tivesse o direito de dizer para o filho o que ele tem que fazer. E o outro abandonou o pai, para que o pai não mandasse na sua vida. Irmãos, nessa noite eu quero dizer para você que você precisa se relacionar com esse pai pela graça. Só que tem uma coisa que você precisa entender, que quando você se relaciona por amor, você não quer viver mais a sua vida, mas agora você quer viver a sua vida para agradar o seu pai. Não é aquilo que você quer fazer, mas é aquilo que Deus quer fazer através de você. Eu quero convidar você para ficar de pé. Eu quero convidar você a, nesse momento, você fechar os seus olhos e você começar a pensar na vida que você tem vivido. Talvez você está longe do Pai. Talvez você está longe do seu Pai. Talvez você tenha vivido uma vida longe e você não tem sentido esse amor do Pai. Pastor, eu venho na igreja, eu sirvo a Deus.